documentário será abordado um pouco da história profissional e pessoal de Francisco Jadson Xavier, 53 anos, casado, 2 filhos e uma neta. O marisalense, cordelista, radialista, católico praticante, diretor comercial, bacharel em administração de empresa, atual primeiro suplente de vereador e ex-vereador. Olá pessoal, meu nome é Francisco Jadson Xavier, mas me conhecem por Jatão da Rádio, né? Ex-vereador desse município, atual suplente de vereador e resido nesta cidade há 53 anos já, nascido e criado nesse município. No ano de 2008, eu ingressei aqui na FM Fraternidade em Umarizal. Eu morava fora, morei um certo período em Patu e depois um certo período em Mossoró. Quando eu retornei para Umarizal, eu recebi esse convite aqui da FM Fraternidade para que pudesse fazer parte do quadro de locutores dessa emissora. E foi diante de tudo isso que eu fui vendo a possibilidade de me integrar como parlamentar dessa cidade. Haja vista ver realmente o que vinha acontecendo dentro do nosso município, da necessidade da gente cuidar mais das pessoas, da gente ter uma observância na vida cotidiana das pessoas, e eu sabia que eu tinha a possibilidade e o potencial de fazer algo mais. Eu sempre fiz através do meu programa, né? Programa que tenho, já vão fazer agora 16 anos, em janeiro de 2024, e eu sempre via em mim a possibilidade de poder ajudar a minha cidade e o povo da minha cidade como parlamentar. E foi dessa forma que eu resolvi enfrentar, que eu resolvi enveredar por esse caminho da política. Até então, eu vou ser honesto com vocês, eu não gostava nem de ouvir falar de política, ou seja, para que eu pudesse participar diretamente. Porém, vivenciar a política, eu sempre sim gostei, né, de vivenciar a política do meu município, do meu estado e de forma federativa. Porém, estar incluído dentro dela nunca foi do meu pensamento, mas eu vi que podia fazer muito mais. Vixe, realmente não é fácil. É extremamente complicado, porque assim, quando a pessoa totalmente quer se dedicar àquilo que faz, não deixando que essa parte de cá deixe a desejar com essa de cá, sempre é mais difícil. O que eu quero dizer? Que quando você quer fazer as coisas certas, você também não quer largar aquilo que você faz, que é tomar de conta da sua família, assistir, estar junto, participar da sua família. Mas eu sou uma pessoa que também abraço verdadeiramente aquilo que eu faço. Ou seja, eu jamais poderia dizer, eu vou participar do mundo político hoje, eu vou ser um vereador, conseguir me eleger vereador e ter aquilo como uma brincadeira. Como verdadeiramente nós sabemos, muitas vezes acontece. Políticos que nesse Brasil deixam a seriedade da verdadeira política de lado e passa a ter esse mundo político muitas vezes apenas como uma sobrevivência ou como uma brincadeira. E a população, a gente sabe que não é brincadeira. Um módulo de ser político, você tem que fazer realmente com muita seriedade e você tem que aprender a conciliar. Ou seja, você tem que aprender a ter uma nova regra de horários, uma nova regra de tempos, de coisas que você irá fazer entre a sua família e o que você vai proporcionar diante de um exercício de parlamentar. E foi isso que eu fiz. Eu conciliei, gosto tudo meu anotado, isso eu consegui trazer do meu avô, que morreu com 94 anos de idade, seu João Florencio, e ele andava sempre e dizia que a arma dele era uma canetinha e um papel. Porque sempre que ele tinha alguma coisa para ser resolvido, era ali escrito
cronograma certinho, horário certinho, por isso que eu liguei para você, falei para você que poderia me atrasar um pouquinho por problema de saúde da minha mãe, mas se eu marcar um compromisso com você, 30 minutos antes eu chego, pode ser onde for e você sabe disso. Você já é uma fiel amiga nossa, sabe do que eu costumo fazer. Os meus horários são rigidamente cumpridos, porque isso eu acho que tem que ser. Foram muitos. Principalmente, um dos maiores desafios que eu encontrei enquanto período de eleição foi a questão daquela visitação às famílias. A gente sabe que no período eleitoral a gente tem que fazer a visitação às famílias, e aí duas coisas eu encontrei. Primeiro, foi a possibilidade da gente ter e saber que não vai dar para a gente visitar todo mundo em tempo hábil, porque o que a gente gostaria enquanto pré-candidato e até candidato na época da eleição é realmente visitar cada pessoa, conversar com cada pessoa, sentir cada pessoa, quais são os desejos, os anseios das pessoas, né? E a gente sabe que o tempo não é hábil. Segundo, que foi também a questão de tudo que a gente vê, de tudo que a gente sente, de tudo que a gente passa quando a gente visita a casa das pessoas e conhece a história de cada uma e ouve, melhor dizendo, da boca das pessoas a real necessidade que um município desse tem, e muitas vezes a gente sente que é tão pouco o que a gente às vezes ainda faz enquanto parlamentar para uma cidade, não só o Marizal como a gente está falando, mas de um modo geral. Teria que ser feito muito mais, muito mais. E um dos maiores desafios que eu encontrei foi esse. Saber que a gente estava ali, que a gente estava conversando com o povo, que obviamente eu ia entrar para um cargo político, parlamentar, como vereador, mas que eu tinha que ser muito forte para realmente fazer acontecer aquilo que as pessoas almejavam, aquilo que as pessoas queriam, para uma cidade melhor, para que o povo pudesse sobreviver melhor num município que tenha qualidade de vida. Nossa Senhora, foi algo extremamente importante. Infelizmente a gente sabe que hoje nós vivemos num mundo em que existe dois lados na política. Essa é a realidade. Inclusive eu sempre falo aqui no meu programa, no programa que eu faço, que existem as pessoas politizadas e as pessoas que não são politizadas. E aí eu quero dizer a vocês o seguinte, que é extremamente importante que isso sempre esteja na memória de vocês nesse momento tão importante desse documentário. Vocês precisam saber que os políticos, eles têm medo das pessoas politizadas. Os políticos, eles têm medo das pessoas politizadas. E por quê? Vocês talvez me perguntem por quê. Porque o eleitor, o cidadão politizado, ele verdadeiramente conhece a política. Ele sabe como funciona. E aí, o outro lado que eu falo para vocês são as pessoas que não são politizadas, mas precisam que sejam politizadas, que eles se aproveitam, os políticos. Eles se aproveitam desse momento de saber que às vezes as pessoas não entendem da política e muitas vezes não fazem as suas escolhas políticas pelo mérito que um candidato possa ter, por aquilo que ele pode ter em potencial para ajudar a sua comunidade, mas se ele simplesmente escolhe por um momento, muitas vezes pela corrupção suja do dinheiro, que chegam à casa das pessoas que estão em vulnerabilidade, e aí eles chegam se aproveitando, entende, daquele momento. Então assim, eu busco muito, enquanto pessoa, cidadão, a buscar para o meu mandato enquanto vereador que fui e hoje sou suplente, buscar ser eleito e buscar o meu voto de forma transparente por aquilo que eu sou e meu potencial, por aquilo que eu fiz e que ainda posso fazer para a sociedade. E o Marizal e também da região. A gente, quando fala em região, é porque a gente vive num contexto que está num estado inserido com 167 municípios que todos precisam estar inclusos nessa questão parlamentar, vivendo por uma cidade melhor. Essa é a realidade. Não tenham dúvida disso, o vereador tem sim
como fazer criar, na verdade, vários e vários projetos para o município. E no contexto que a gente está falando aqui, que é a questão dos jovens, muito mais. E necessário. Os jovens precisam sim desse apoio político fundamental. A gente sabe como vive hoje a sociedade como um todo, vivendo a questão dos jovens, né? São grandes os percalços, são grandes as adversidades que ladeiam os jovens. E aí, assim, o poder público, tanto ele legislativo como executivo, tem uma responsabilidade grande na construção de uma vida adulta para os jovens. Isso parte da responsabilidade de um poder legislativo e executivo mútuo, junto com o povo e junto com os jovens. Que coisa boa, leis que foram criadas no meu mandato, exatamente para que pudesse assistir os jovens da nossa comunidade, principalmente na inclusão social. Veja só, existe uma lei do vereador Jatão da Raido, enquanto eu vereador, que era o artista que é nosso do nosso município, onde eu busquei a inclusão dos jovens artistas da nossa terra, que estavam tentando despontar como novos talentos do nosso município e não tinha visibilidade no município. E aí, assim, hoje o município de Marizal, enquanto prefeitura, ele não pode fazer nenhum evento, e é lei, pode ser cobrado pelos jovens, aqueles que são novos talentos do nosso município, que o município não pode fazer nenhum evento em que na sua totalidade de 100%, 25% não seja destinado a artistas da nossa terra, novos talentos, jovens que estão aí despontando, cantores, atrizes, atores, enfim, tem que 25% do que for gasto, ser gasto aqui em Marizal, com gente da gente, com o povo da gente. Segundo, foi o acesso livre, com carteirinhas em eventos para a banda de música do nosso município, que tinha sido colocado em pauta certa vez e nunca tinha sido mexido, nunca tinha sido colocado. E aí justamente eu trouxe para a plenária, coloquei como projeto, votado, aprovado, e hoje é lei. Todo artista músico da nossa terra, os jovens que participam da Orquestra Filarmônica e mais algum evento que façam parte da música de Marizal, eles são inseridos nisso e têm acesso livre, não só aqui em Marizal, mas aonde tiver eventos desse porte, ele vai fazer parte. Como também o DAP, foi criado também por Jatão, Dia do Artista Popular de Marizal, que foi criado também justamente na visibilidade enquanto jovem. Eu participava do CSU, Centro Social Urbano, e participava de teatro, participava de tudo, e via que a gente nunca tinha possibilidade de participar, de ter o acesso, de ter o poder público vendo a gente com essa possibilidade de crescer. Por isso que eu criei esse dia, que é no dia 11 de agosto. Todo dia 11 de agosto é Dia do Artista Popular de Marizal, principalmente voltado para os jovens. Sem dúvidas alguma, um dia, se Deus quiser, retornarei àquela casa legislativa, o sonho que eu tenho novamente de poder trabalhar, de poder ter como ciência o meu potencial e de poder voltar para lá. E um dos principais, eu tenho vários projetos já em pauta para serem lá, mas eu vou citar aqui só dois aqui, rapidinhos aqui, que são Criativos da Escola. O que significa o Criativos da Escola? Poder Público Municipal, ele, enquanto poder público, assistir tanto o estadual como o municipal em destacar jovens que sejam criativos. Isso com premiação, isso com a acessibilidade maior ainda às redes. Hoje a gente vive num mundo cibernético em que a gente precisa muito. Olha, para vocês terem uma ideia, esses dias agora uma mãe me procurou porque queria que eu fizesse um sorteio para ela, para um filho dela comprar um notebook para poder estudar. Olha só, isso é a falta do acesso às redes sociais ainda que a gente vive numa comunidade que precisa, por exemplo, Criativos da Escola, a oportunidade de algum aluno ali ganhar como prêmio um notebook, ganhar, quem sabe, do poder público, municipal ou estadual, isso seria de extrema importância. E vem justamente como também esse aqui, o esporte como inclusão social,
que a gente sabe que o esporte, ele não é só jogar por jogar, ter uma vida com saúde por ter saúde, não. Ele também tem a inclusão social dos jovens. É muito importante. Tirar os jovens da rua, da ociosidade e trazer para dentro das escolas novamente de volta, na participação, na prática, trazendo eventos, para que possa acontecer eventos e as pessoas poderem participar e dessa forma estarem inclusos de forma social. Aqui também um pouco da nossa cultura religiosa, que é extremamente importante e que toda família tem que cultuar em sua casa. É a chamada igreja doméstica. E nós aqui em casa, na casa de Jatão da Rádio, também cultuamos a Deus com muita fé e alegria, né? Cultuamos ao Deus Todo-Poderoso, a um Deus que a gente confia e a um Deus que nos levará ao reino dos céus, a salvação. Também como católico apostólico romano, que falei no nosso documentário. Bom, meninos, aqui é um pouco da minha história enquanto nordestino. Como eu falei para vocês que adoro a cultura popular nordestina, né? Um pouco do meu museu, o Museu do Jatão. Um pouco da nossa história, né? História do meu sertão, história da nossa gente, história do nosso povo, né? Um pouco da nossa história, levando para você um pouco do sertão nordestino, né? Um pouco daquilo que a gente tem como história aqui no nosso sertão, né? As nossas relíquias sertanejas. Isso é muito bom, muito bom. Sempre ter um pouco da nossa história, da história do nosso sertão, contada através de objetos sertanejos que trazem parte da nossa história. Também fazendo parte da minha vida, da minha história, literatura de cordel, alguns trabalhos, Seca no Nordeste, Jadson Jatão, que traz para vocês esse trabalho, né? Com muita importância, trazendo para o nosso Nordeste a história também de um nordestino. Acho melhor aqui no sertão, vivendo na minha choupana, com um cachorro no terreiro, brabo que nem caninana. Ainda tem no meu telhado, com corda de pendurado, um cacho de banana. E mode alumiar o meu terreiro, tem um bom candeeiro no alpendre da cabana. Literatura de cordel, também paixão de Jatão da Rádio.